oral, falada para o outro, né? É um dom muito poderoso, a absolvição, confissão e absolvição, que está vinculado à pregação da palavra, como eu disse, na qual o pastor ouve o perdão dos pecados a um irmão, ou a confissão dos pecados a um irmão, e anuncia então a graça de Deus para ele. Olha aqui que eu trago aqui uma citação também dos artigos de Smalcald de Lutero. Lutero escreve: visto que a absolvição ou o poder das chaves que Cristo instituiu no Evangelho também é auxílio e consolo contra o pecado e a má consciência, por isso, de forma alguma deve-se permitir que a confissão ou a absolvição caia em desuso na igreja, especialmente por causa das consciências tímidas. Vejam que essa frase de Lutero já chama atenção, né? Aqueles que gostam de estudar o tema da confissão e absolvição individual, por exemplo, talvez podem utilizar esse tema como essa citação de Lutero como um argumento para tal, né? Mas ainda assim, se fosse utilizar para confissão e absolvição individual ou para confissão e absolvição do culto, por exemplo, que é absolutamente necessário também, tá aqui uma boa reflexão sobre isso. Aliás, eu li um teólogo essa semana passada que ele dizia assim que nós podemos refletir sobre isso mais tarde. Eu não quero entrar muito nesse assunto porque, mais uma vez, não é a minha ideia nessa discussão. Que ele dizia assim que as igrejas que não possuem confissão e absolvição individual são igrejas espiritualmente mortas. Particularmente eu discordo, porque eu acho que não é somente a confissão e absolvição individual que é uma ferramenta de anúncio do perdão, né? Mas vejam só como alguns levam essa situação com tanta importância, né? Enfim, mas quero deixar claro para vocês que o meu interesse seria focar no anúncio e na proclamação da confissão e absolvição. Parafraseando aquele teólogo, o Richard Camerier, que ele escreveu aquele livro Pregando em Nome da Igreja, que está por aqui, ele coloca mais ou menos algo assim, que a absolvição ela faz mais do que falar a respeito da oferta. A absolvição, ela dá vida para as pessoas. E aí eu vou utilizar muito esse teólogo aqui, ó, o Gerhard Forde. Talvez muitos de vocês conheçam, que ele escreveu esse livro, Teologia para a Proclamação. E o Forde, então, ele traz uma diferenciação, uma diferença, né, na proclamação de discurso primário e discurso secundário da teologia. O discurso primário é a declaração direta da palavra de Deus ao ouvinte. O discurso secundário são as palavras a respeito de Deus. É a reflexão sobre o discurso primário. Por exemplo, o discurso primário trata da proclamação e da promessa incondicional no tempo presente da primeira para a segunda pessoa. Eu te batizo, eu te prometo, eu te amo, eu te garanto, eu estou dizendo para você. Isso é o que Forde, então, chama de discurso primário, aliás. E o discurso secundário trata das palavras sobre Deus. Por exemplo, o catecismo menor, ou maior, são exemplos de discurso secundário. Toda a teologia sistemática, que é a reflexão sobre a proclamação, são exemplos de discurso secundário. Por isso, a minha intenção nesse estudo com vocês nessa manhã é refletir sobre a importância dessa proclamação primária na confissão e na absolvição e de que maneira isso vem, então, afetar positivamente no cuidado pastoral. Eu vou utilizar muito esse texto aqui, ó, de João 20, tá? Eu vou trazer ele algumas vezes, João 20, 19 a 23. Vou trazer ele algumas vezes aqui para a gente refletir. João 20 não diz lá assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse tema, especialmente sobre assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes retidos, mas se os retiverem, se alguns perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se retiverem, são retidos, né? Quero estudar um pouquinho sobre essas duas questões, mas para isso eu quero usar esses dois autores aqui, né? O Dr. Peter Nefsger, ele é professor lá em St. Louis. A tese de doutorado dele é essa. Talvez o meu inglês não vá ter a pronúncia correta, mas These are written
Toward a Cruciform Theology of Scripture. Estes são escritos em direção a uma cruciforme teologia da Escritura, onde ele desenvolve um bom pedaço dessa tese de doutorado dele. Não é necessário comprar o livro dele para ler a tese de doutorado dele, está disponível lá no site do Concordia Seminary. E ele então, dedica um bom espaço para trazer as ideias do autor desse outro livro aqui, que eu ainda não tive oportunidade de comprar, porque ele está meio caro na Amazon, mas é Divine Discourse, né, o discurso divino desse filósofo chamado Nicholas Wolterstorff. E o Wolterstorff, então, ele desenvolve um argumento que ele vai tentar, de certa forma, entre aspas, sistematizar essa questão daqueles que são enviados a falar em nome de Deus. E o Nefsker vai desenvolver isso na tese de doutorado dele também, né? Então eu vou utilizar esses dois autores nesse momento. Ele vai chamar isso de discurso delegado, tá? Embora Deus ele tenha falado abertamente com as suas criaturas, em alguns momentos, a maneira comum de Deus falar na narrativa bíblica é por meio de profetas. Por exemplo, dificilmente Deus vai falar diretamente com todo o povo. Eu não me lembro agora, os colegas podem me corrigir, em um momento de um ou mais momentos que Deus tenha falado diretamente com todo o povo. Deus geralmente chama fala com ele e fala, olha, você fale isso. Né? Por exemplo, obviamente Deus falou com Adão e Eva, mais adiante falou com Abraão, mais adiante falou com Moisés, né? E aí Moisés falou com o povo e tudo mais. Deus utiliza os profetas que ele chama, ele delega. Tá? E aí o Wolterstorff, então, ele vai desenvolver essa questão do discurso delegado e vai tentar trazer isso para a Escritura. Para que haja o discurso delegado, para que ele possa acontecer, ele acontece, aliás, quando uma pessoa fala em nome de outra. Uma pessoa fala em nome de outra. E para que isso possa acontecer, precisam ter presentes dois elementos. Para que haja o discurso delegado, é preciso que estejam presentes dois elementos. O primeiro é o conteúdo da mensagem a ser transmitida. E o segundo, a autoridade que aquele que envia dá ao enviado. Eu vou rapidamente falar sobre esses dois elementos. O primeiro elemento trata, então, do conteúdo da mensagem a ser transmitida. E o Wolterstorff, então, vai dizer que existem dois graus de supervisão. O baixo grau, que na verdade aqui está em cima, né? E o alto grau de supervisão. O baixo grau de supervisão é quando alguém recebe poucas instruções sobre o que deveria dizer. Ele é livre para transmitir a informação da maneira que ele quiser. Por exemplo, uma mãe tem dois filhos, o mais velho e o mais novo, certo? O mais novo comete uma arte com a mãe. Faz lá e faz uma arte com a mãe. E aí o mais novo chega pro mais velho e fala assim, mano, você pode pedir desculpa pra mãe e pra mim, por favor? E aí o irmão mais velho vai lá e pede desculpa pra mãe. O irmão não foi específico na mensagem que ele deveria falar. Ele não falou qual seria o motivo da desculpa, ele não falou o que o irmão deveria falar, ele simplesmente mandou. Isso é um baixo grau de supervisão. Não significa que é assim que Deus trabalha, mas isso aqui está envolvido no primeiro elemento do discurso delegado. O segundo é um alto grau de supervisão. Quer dizer, quando a palavra transmitida ela é cuidadosamente planejada por aquele que envia. Um exemplo disso, por exemplo, é um executivo de uma grande empresa que quer mandar uma carta. O executivo sabe que quem vai assinar a carta no final é ele, né? Então, ele chama a secretária dele e fala, olha, você vai escrever exatamente isso que eu vou te dizer. Essa mensagem eu quero que você transmita na carta. E aí, no final, então, o remetente, que é o executivo, ele assina a carta, tá? Então, esse é o primeiro elemento, né? O conteúdo da mensagem a ser transmitido, com um baixo ou alto grau de supervisão. O segundo elemento é a autoridade. A autoridade daquele que envia. Alguém que foi autorizado para falar com a autoridade do remetente, mesmo que quem concede a autorização não dê uma palavra específica a dizer. Não é que o enviado ele vai ouvir a mensagem e transmitir exatamente o que ele ouviu, né? O enviado ele não é que nem o Chico Xavier, né? Ele escuta e escreve. Quer dizer, o enviado ele vai ser autorizado para falar em nome de. Um exemplo muito claro disso é um diplomata, né? Um embaixador de um país.
O diplomata, eu gosto mais do termo diplomata, apesar de serem termos bem parecidos, né? Quase sinônimos. O diplomata, ele fala em nome do chefe de Estado. Quer dizer, quando o diplomata vai numa reunião, as palavras ditas pelo diplomata são palavras, devem ter a mesma força como se o próprio chefe de Estado estivesse ali. O chefe de Estado fala através do diplomata, mesmo que o chefe de Estado não esteja ali. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Em 2019, se eu não me engano bem, acho que foi abril, maio, dá para pesquisar na internet. Eu pesquisei, mas eu acabei não colocando no meu trabalho, que eu me lembrei dessa situação agora. 2017, o embaixador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu não sei, né? Ele então selecionou um dos seus diplomatas, né, um embaixador, para negociar com os Estados Unidos um acordo. Eu não sei se é um acordo de paz, não sei que acordo que é, mas para negociar um acordo. E aí, esse diplomata foi na reunião com uma ordem: você precisa fechar o acordo. Porque o presidente, aliás, o ditador, disse que deveria ser dessa forma. Quer dizer, o diplomata vai em nome do Kim Jong-un. Então, é como se o Kim Jong-un estivesse lá por meio do diplomata. E aí, o diplomata foi e voltou e o acordo não foi selado. Alguns meses depois, esse diplomata apareceu morto. Quer dizer, ele não cumpriu o trabalho dele, dada a importância que ali se deu a esse fato, né? O Wolterstorff, que é o filósofo que eu tenho observado aqui com vocês, ele observa que o caso de um diplomata falando em nome de um chefe de Estado é muito similar ao modo que Deus geralmente fala na narrativa bíblica. Em vez de falar ao seu povo sem mediação, Deus normalmente fala com as suas criaturas humanas por meio dos seus representantes ou dos seus diplomatas. Vocês vão lembrar daquele texto de Paulo que ele fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? Particularmente eu não coloquei esse texto aqui. Vamos lá, por exemplo, um exemplo que o próprio Wolterstorff traz no livro dele. Deuteronômio 18, 15 a 22, que diz lá assim: o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, e a ele vocês devem ouvir. Porque isso foi o que vocês disseram. Não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo em nome, falará tudo o que eu lhe ordenar, perdão. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, vejam só, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como reconheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Lembra da história que eu contei agora há pouco do embaixador da Coreia do Norte? Ele voltou e foi morto. Falou palavras que ele não deveria falar. Ele não foi um bom diplomata, porque ele não representou o seu chefe de Estado. E ele foi morto. Bom, o próprio Deus disse que o profeta, naquele momento, que não falasse as palavras que Deus colocaria na sua boca, deveria ser morto. Não é isso que eu quero destacar desse texto. São outras coisas, mas apenas quero chamar a atenção para esse fato, né? Vejam só essas duas questões aqui. Farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta. Deus vai levantar. Deus dará autoridade. O segundo elemento para o discurso delegado é a autoridade. O próprio Deus levanta. E o primeiro elemento para o discurso delegado é o conteúdo da mensagem. E Deus disse aqui, ó, em cuja boca eu porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Fica bem evidente que os dois componentes do discurso delegado se fazem presentes aqui.
Primeiro, que o profeta recebe a comissão, a autoridade de falar por Deus, e Deus dá ao profeta a sua própria palavra para falar em nome dele. Lá em Isaías 6 também, né? Tem vários exemplos dos chamados dos profetas. Isaías 6 também, onde Isaías tem aquela visão, e ele então pede perdão pelos seus pecados, os pecados dele são perdoados pela brasa viva que toca na boca dele. Depois o Senhor diz lá, a quem eu enviarei e quem há de vir por nós? E aí então Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí nesse momento então Deus dá autoridade para Isaías e dá a mensagem. Ele diz, olha, vá e diga a esse povo. E aí começa o discurso que Isaías deve dizer ao povo, né? Quer dizer, deu autoridade e deu a mensagem. Os dois elementos do discurso delegado, que o Wolterstorff traz pra gente. Portanto, quando um dos profetas fala a mensagem que lhe foi dada por Deus, ele fala a palavra de Deus. Quando um profeta fala a mensagem de Deus, um profeta enviado por Deus fala a palavra de Deus, ele fala em nome de Deus. O teólogo Gustav Wingren, né, ele coloca lá nesse livro, que é muito bom também, a palavra viva, né? O mensageiro e aquele de quem ele é estão ligados. Quando o mensageiro fala, aquele que o enviou fala. Ou seja, quando o profeta fala, Deus fala. Mais adiante nós vamos ver isso, mas quando o pastor fala, Deus fala por meio dele. Mas nós vamos chegar lá primeiro, né? Eu quero falar primeiro sobre, seguindo a linha cronológica bíblica, falar sobre o enviado do Pai, Jesus Cristo. Né? Jesus, ele é reconhecidamente, como ele mesmo faz questão de ressaltar repetidas vezes, em várias oportunidades, especialmente no Evangelho de João, ele é o enviado pelo Pai para fazer a vontade do Pai. Lá, Jesus diz lá em João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus enviou Jesus. Mais adiante, lá em João 8, diz, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Além de ser enviado do Pai, Jesus fala em nome do Pai. João Batista ressalta isso também lá no Evangelho de João, diz lá, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Jesus também disse, o meu ensino não é meu. Vejam, Deus enviou Jesus, e nós vamos ver lá em Mateus que toda a autoridade foi dada a Jesus. Nós temos aqui o segundo elemento do discurso delegado. E as palavras ditas, o conteúdo da mensagem é do próprio Deus. Jesus fala as palavras do Pai. Né? Nós temos aqui os dois elementos do discurso delegado no envio de Jesus. Né? Se nós levarmos em consideração esses dois, eu até coloco aqui, né, o conteúdo da mensagem transmitida, Jesus dizendo que ele fala as palavras do Pai, e a autoridade que o remetente dá, que Deus dá a Jesus, enviando ele, e também dando autoridade sobre céu e terra, mostram que Jesus, vamos dizer assim, é o diplomata, o enviado de Deus. Porque tudo o que Jesus diz e faz é a expressão exata, a expressão perfeita daquele que o enviou. Deus falou a sua palavra definitivamente para sempre em Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra pessoal de Deus, cheia do Espírito Santo. Nós deveríamos desenvolver mais esse assunto aqui ainda, né? O próprio Nevsky tem vários capítulos sobre essa situação aqui, mas Deus não parou de falar quando Jesus subiu ao céu. Na noite da ressurreição, e eu já trouxe esse texto, Jesus apareceu aos discípulos e disse as palavras que eu coloquei lá no começo. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Quer dizer, vejam, eu tenho autoridade de Deus, Jesus dizendo, tá? Eu tenho autoridade de Deus. Deus me enviou a falar com vocês. As palavras que ele me enviou a falar são dele. Agora, eu estou enviando vocês para falarem isso. E aí ele também envia o Espírito Santo, para eles saberem exatamente aquilo que deveriam dizer, né? Tendo completado toda a obra da sua ressurreição, da obra da redenção com a ressurreição, Jesus, que é a palavra ressuscitada do Pai, exerceu a sua autoridade, comissionando os seus discípulos para falar sua palavra em seu nome. Muito parecido com o seu próprio ministério profético, Jesus enviou os seus discípulos para chamar o povo ao arrependimento, por falharem em obedecer os mandamentos de Deus, e proclamar àqueles que se arrependem e creem nele.
E aqui eu queria fazer uma pequena pausa, né? Dizer, o ministério dos apóstolos é muito parecido com o ministério profético de Jesus. Anunciam arrependimento para perdão dos pecados, o anúncio desse perdão, vida e salvação, né? E aí o pastor pode ser chamado de profeta, aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Por que não? Quer dizer, eu não quero limitar aqui a função do profeta do Antigo Testamento, também não quero limitar o ofício do santo ministério, me entendo de repente da melhor forma possível. Mas qual que era a mensagem anunciada pelos profetas do Antigo Testamento? Quer dizer, o arrependimento para perdão dos pecados, né? E a vinda do Messias. O pastor anuncia a lei evangelho, arrependimento e perdão dos pecados, e anuncia a volta de Jesus Cristo. É um profeta, né? Enfim, só um parêntese aqui para trazer aquela situação que chamou a atenção, né? A comissão recebida pelos apóstolos para continuar a obra de Jesus consistia principalmente em pregar e ensinar a palavra que eles já tinham ouvido de Jesus. Mas, para que eles realizassem essa obra de maneira correta, Jesus deu a eles o Espírito e a sua palavra. O evangelista João registra ali, né? Se de algum vocês perdoaram os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos, né? Eu até anotei aqui. E aí nós temos, então, a missão apostólica. A missão apostólica que começa lá em Atos 2, quando Pedro, então, levanta, e o pessoal está falando nas línguas do povo, né? E aí algumas pessoas falam, olha, esses caras aí estão bêbados. E aí Pedro fala, olha, nós não estamos bêbados, né? Nós viemos anunciar essa mensagem aqui. Ali nós temos a proclamação da palavra de Pedro, onde tem, então, o início ali da missão apostólica. Lucas, o evangelista Lucas, ele vai descrever que a obra dos apóstolos é um ministério da palavra. Ele escreve lá em Atos 6, quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. Tá? A palavra apostólica é a mensagem da reconciliação por meio do arrependimento e do perdão proclamado em nome de Jesus. Lucas também escreve no seu evangelho, lá no capítulo 24, versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. O apóstolo Paulo insistiu que a mensagem pregada pelos apóstolos, né, era a mensagem da cruz. Quer dizer, nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Lutero enfatiza também que, resumindo, o evangelho é um discurso sobre Cristo, que é o Filho de Deus. Né? Então, outra situação. Então, essa é a mensagem proclamada pelos apóstolos. Mas, embora o ofício apostólico tenha chegado ao fim com a morte do último apóstolo, a missão apostólica de proclamar a palavra de Deus no poder do Espírito continua enquanto aguarda o retorno prometido de Jesus. Vejam o que o apóstolo Paulo escreve aqui em Romanos 10, texto conhecidíssimo por todos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O próprio Jesus também apontou para a necessidade de pregadores quando disse aos discípulos lá na noite da Páscoa, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Lutero, ele ressalta também com bastante força o papel da igreja como um local daqueles que foram enviados para falar em nome de Deus, né? Lutero vai dizer que a igreja, ela é... Eu não sei nada de alemão, tá? Mas Lutero vai... Quem de repente souber uma tradução melhor para isso, eu traduzi do inglês, na verdade, que Lutero chama a igreja como... Ele usa o termo casa de boca e casa de caneta, né? De repente vocês conhecem uma tradução melhor. Mas o Lutero diz que a igreja é uma casa de boca, não uma casa de caneta. Pois desde o advento de Cristo, esse evangelho é pregado oralmente, o que antes estava escondido em livros escritos. É a maneira do Evangelho e do Novo Testamento que deve ser pregado e discutido oralmente, com uma voz viva. O próprio Cristo nada escreveu, nem deu ordem para escrever, mas para pregar oralmente, falar. Né?
Tem outras citações interessantes de Lutero aqui, né? A palavra oral deve, antes de qualquer outra coisa, estar presente e ser apreendida com os ouvidos para que o Espírito Santo entre no coração, que nos ilumine através da palavra e trabalhe a fé. E mais adiante, você deve se apegar às palavras de Cristo e ser a certeza de que Deus não perdoará os pecados de outra maneira, senão através da palavra oral, da palavra falada, que é a maneira que Deus ordenou para nós homens. Vejam, a igreja como casa de boca, né? A igreja como aquele lugar que se proclama a palavra falada, porque ali há pessoas no seu ofício que foram chamadas por Deus para falar em nome de Deus. Por isso, depois disso tudo que eu disse, é importante nós darmos uma pequena olhada, de maneira bem superficial, mas uma olhada bem importante, sobre a questão do ofício do Santo Ministério. Porque o ofício do Santo Ministério, irmãos, ele não existe apenas por causa da precedência apostólica. O ofício do Santo Ministério existe em virtude da vontade de Cristo, para a salvação dos pecadores e pela importância e a necessidade daqueles que foram enviados para falar em nome de Cristo. Cristo não é só quem autoriza o ofício do Santo Ministério, mas é Cristo que chama homens ao serviço, mas também serve de paradigma para aqueles a quem ele envia. O doutor Joel Okamoto, né, professor lá nos Estados Unidos, ele escreve um artigo sobre o ofício do Santo Ministério, e vejam só o que o doutor Okamoto escreve. Aqueles que são chamados para o cargo são chamados para continuar o trabalho que Deus deu ao seu filho. Percebam a profundidade dessa palavra, dessa frase. Aqueles que são chamados para o cargo são chamados para dar continuidade ao trabalho que Deus deu a Jesus. Os ministros não falam meramente sobre a graça e a salvação de Deus. Eles são chamados para transmitir a graça de Deus e oferecer a salvação. Seu chamado é agir, como dizem nossas ordens litúrgicas, no lugar e por ordem do Senhor. Seu ofício não é simplesmente falar sobre o reinado de Deus, ou do perdão de Deus, ou a justificação de Deus. Seu ofício é proclamar a vinda do reinado de Deus, perdoar pecados e justificar pecadores. Né? E acho que isso aqui fala muito sobre aquilo que nós vamos estudar a partir de agora, que é a questão da proclamação. Né? Muito mais do que ministros que falam a respeito de Deus. Pastores recebem um chamado de Deus para serem seus diplomatas. Quando o pastor anuncia a mensagem da reconciliação, quando proclama o perdão dos pecados, é como se o próprio Deus o estivesse fazendo. As palavras que saem da boca do pastor são como palavras do próprio Deus, em virtude do fato de ter Deus dado autoridade à sua igreja e também ser ele, Deus, o responsável pela sua mensagem. Deus deu autoridade à igreja, né? E Deus também é responsável pela mensagem, a mensagem da Escritura. Ou seja, nós temos aqui os dois elementos do discurso delegado. Pastores são chamados para esse ofício. Muito bem, vamos adiante aqui nessa questão da proclamação. Eu volto mais uma vez, agora eu vou entrar com um pouquinho mais de profundidade nessa questão da teologia da proclamação que traz do Ford. Né? Esse é um livro, irmãos, quem tem acesso ao inglês especialmente, infelizmente não tem em português, ele é um livro muito bom, tá? Eu ainda não terminei de lê-lo completamente, mas quase todo. É um livro que abre os nossos olhos para muitas situações, tá? Quem me sugeriu ele foi o Alan, que está fazendo doutorado nos Estados Unidos, ele está até aqui com a gente na reunião. E é um livro que, enfim, foi base para desenvolver esse tema de hoje, né? Eu tenho ele no Kindle aqui. Físico é meio difícil de comprar, infelizmente, mas no Kindle aí, para quem tem acesso ao Kindle, com certeza consegue, né? Só recapitulando, então, o que o Ford traz, na introdução, logo na introdução, ele faz essa distinção entre o discurso primário e o secundário. O discurso primário é a declaração direta da primeira para a segunda pessoa. Eu estou dizendo para você, eu te batizo, eu te perdoo. Eu te amo, por exemplo. E o discurso secundário trata das palavras a respeito de Deus. É a reflexão sobre o discurso primário. E aqui entra a teologia sistemática, enfim, os livros sobre a teologia como um todo. Mas uma pergunta importante que se deve ser feita é, já que nós estamos falando em proclamação,
que é um tema que está no nosso título de hoje. O que é proclamação? Talvez as perguntas mais simples devem ser feitas e respondidas, né? Segundo Ford, a proclamação é uma linguagem performativa. Ou seja, é uma linguagem que faz alguma coisa. Por exemplo, suponhamos que temos aqui, nós vamos a um julgamento, e um juiz vai julgar o réu. O réu, até o veredito do juiz, ele ainda não tem o seu julgamento. Vamos supor que o crime foi cometido e a pessoa foi, enfim, enganadamente presa, foi presa injustamente, e ela, até aquele momento ela é culpada, e ela estava presa, então vai ter o seu julgamento, e o juiz vai decretar o veredito dizendo que a pessoa então é inocente. Até o momento que o juiz até o momento do juiz dizer, aquela pessoa é condenada. A partir do momento que o juiz disse você é inocente, a palavra do juiz criou algo. Criou a inocência daquele. Por exemplo, um outro exemplo, né? Eu vou me casar agora daqui a... eu vou dar a data direitinho para os colegas aí, daqui a 38 dias, né? Tô contando os dias aí pro início do cativeiro. Quando o juiz diz, né? O juiz chega e diz assim, olha, eu os declaro marido e mulher. Até aquele momento o casal não é casado, né? A partir daquele momento, o casal então passa a ser um casal. Quer dizer, a palavra dita pelo juiz, ou podemos falar pelo pastor na igreja, é uma palavra que cria algo, né? A palavra de Deus ela é performativa. Deus chamou à existência coisas que não existiam. Lutero vai dizer, tem um artigo do Dr. Arendt que ele traz essa citação de Lutero. Lutero vai dizer que as palavras que Deus fala não são palavras gramaticais. Ele fala realidades verdadeiras e existentes. Assim, aquilo que entre nós tem o som de uma palavra é uma realidade para Deus. Por exemplo, se eu falar para vocês, haja luz, é um som. Para Deus, é uma realidade. Ele disse e a luz veio à existência. Isso é palavra performativa, né? Algo que deixa a proclamação absolutamente aparente como um discurso performativo é a absolvição. Quando o pastor diz, como ministro de Deus, chamado e ordenado, eu perdoo os teus pecados. Por meio dessa declaração, os pecados são perdoados, está feito. O pastor fala por Deus, em nome de Deus, e assim ele realiza o seu trabalho àquele que o ouve. E por isso que essa distinção entre discurso primário e secundário da proclamação é muito importante. Mas por que ela é importante? Por que essa distinção é importante? Quando essa distinção entre os discursos primário e secundário é perdida, uma grande confusão pode acontecer. E o resultado disso é um deslocamento, onde o discurso secundário vai tomar lugar do discurso primário, ou seja, a reflexão teológica vai ocupar o lugar da proclamação. Isso acaba por tornar a palavra uma mera explicação da doutrina, ao invés de palavra performativa de Deus, que entrega a graça ao ouvinte. Por exemplo, se nós refletirmos isso levando em consideração a absolvição dos pecados, o deslocamento do discurso primário dando lugar ao discurso secundário faz com que o pecador não ouça que o perdão é para ele apenas seja informado que existe o perdão ou que o amor de Deus está aí para todos. Eu vou dar um exemplo sobre isso depois. Vamos a um outro exemplo que é bem interessante. O exemplo do amor. A esposa chega para o seu marido e diz assim, meu amor, eu te amo. Qual que é a resposta correta para essa pergunta? Tem duas. Eu te amo ou eu não te amo. Quer dizer, é uma resposta direta. Pergunta não, aliás, a essa afirmação, né? Não é uma pergunta que ela fez. Ela diz, chega pro marido e fala, eu te amo. E a esposa espera que o marido também diga, eu te amo. Vamos supor que o marido chega para ela e fala assim, pois é, o amor não é uma coisa muito boa? Que bom que existe o amor. Ele aproxima as pessoas cada vez mais. O amor mantém firme a nossa relação. Esse é um exemplo onde o discurso secundário sobre o amor substituiu o eu te amo. Ao invés de ir direto ao ponto, o marido ele se desloca para o discurso secundário,
e acaba dando algumas grandes explicações sobre o que é o amor, sobre a importância do amor, mas ele não diz que ama. Ele não vai ao ponto. O Ford vai escrever que quando isso acontece dentro da teologia, pouco vai importar se a proclamação, ou o sermão, ou a mensagem é conservadora, liberal, evangélica ou fundamentalista. Ela pode estar até teologicamente correta e com nenhum erro doutrinário. Mas, se a mensagem não for mensagem proclamatória, ela não vai ter grande importância, porque ela não vai resultar em proclamação. E aí você vai me dizer, quer dizer que o discurso primário é mais importante do que a reflexão teológica? Também não. Também não. Ambos, discurso primário, que é a proclamação, e discurso secundário, que é a reflexão teológica, ambos precisam andar juntos. A reflexão sistemática é necessária para tornar o movimento para a proclamação consciente e explícito. Isso porque a reflexão teológica e a proclamação estão e devem estar necessariamente correlacionadas. Um discurso é impossível sem o outro. Sem a reflexão teológica, não tem como ter proclamação. Mas a teologia sistemática é para a proclamação. A reflexão sistemática não deve apenas deixar espaço para a proclamação, mas deve tornar esse movimento inevitável. Explicação e proclamação, reflexão teológica e declaração da graça de Deus devem caminhar juntas. Voltamos ao exemplo do amor, por exemplo. O discurso e a reflexão a respeito do amor precisam tornar inevitável a declaração de amor de uma pessoa para outra. Ou seja, falar a respeito do amor deve levar aquela pessoa a declarar: eu te amo. Não simplesmente dizer, o amor é uma coisa muito boa, é muito legal sentir que existe o amor e tudo mais, que bom que você me ama. Toda essa reflexão sobre a importância do amor deve levar o marido a dizer para a esposa: eu te amo. Tá? Vejam o que, mais uma vez, o Gustav Wingren escreve nesse livro dele, né? A palavra existe para ser dada a conhecer. A reflexão, eu vou parafrasear, né? Mas a reflexão teológica existe para ser dada a conhecer. Aqui está a importância dela. Mas somente quando é proclamado, no caso que ele diz pregado, é que o seu conteúdo objetivo é totalmente revelado. Tá? Vamos a um exemplo, por exemplo, da congregação de uma igreja, de uma congregação. Não é um exemplo verídico, tá? É um exemplo criado, obviamente. Vamos supor que um homem da sua congregação chega para você e fala assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu, há muito tempo atrás, traí a minha esposa, fiz coisa errada com a minha esposa, eu já pedi perdão para ela, ela já sabe de tudo, nós já acertamos nossa vida matrimonial e tá tudo certo. Mas eu ainda tenho algumas dúvidas espirituais. Será que Deus realmente pode me perdoar o meu pecado? Será que Deus me ama depois do que eu fiz com a minha esposa? E aí a resposta do pastor, obviamente é uma história criada, tá, gente? Não pense que alguém disse isso, né? A resposta do pastor é: claro que sim, para se Deus realmente pode perdoar, e claro que pode, para se Deus realmente ama ele, né? Aí o pastor fala: a escritura fala que Deus é amor. Ele amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu próprio filho para morrer pelos pecados do mundo inteiro. Com sua morte, Jesus pagou por todos os pecados, incluindo o pecado da traição. Por isso, não há pecado que não possa ser perdoado e ninguém que não seja amado por Deus. Vejam, o pastor responde às perguntas. Obviamente, sim. E ele fala que Deus ama e fala que Deus perdoa. A reflexão teológica do pastor é baseada no ensino da Escritura. Ele reconhece a mensagem da reconciliação e fala sobre essa mensagem. Só que esse é um caso claro onde o discurso secundário substituiu o discurso primário. O pastor não proclamou o perdão. Ele não disse: eu te perdoo, vá em paz. Ele diz: olha, que bom que Deus amou o mundo, ele perdoou todos os pecados, inclusive o pecado da traição. Essa aqui é uma mensagem muito genérica que muitas vezes está muito presente em muitas mensagens que a gente escreve, que eu escrevo também, né? É um evangelho muito genérico que às vezes não atinge o ouvinte de maneira direta. Proclamar a absolvição, proclamar o perdão àquele que está ouvindo, é dizer claramente àquele que confessa seu pecado: eu te perdoo, eu te garanto que Deus te ama e que o amor dele é para você.
É um amor dele, e o amor dele por você é tão grande que ele já perdoou esse teu pecado. Vá em paz. Né? Aqui nós temos um exemplo claro de proclamação do discurso primário. Né? Depois da reflexão teológica, muito bem feita pelo pastor aqui, eu poderia muito bem ter dito, olha, eu te perdoo, você pode ir em paz. Como servo de Deus neste momento, eu te garanto que você tem esse perdão. Jesus te ama. Olha aqui que o Dr. John Pless escreve, né? O John Pless vai escrever: o pastor ouve a confissão em virtude de seu ofício como servo de Cristo. Assim, o pastor é o ouvido e a boca de Cristo para o penitente. É Cristo quem ouve os pecados que são confessados ao pastor, e é Cristo quem absolve os pecadores por meio da palavra dita pelo pastor. Por isso o pastor pode e deve proclamar o perdão dessa maneira. A igreja recebeu essa autoridade do próprio Cristo. O pastor está diante dos filhos amados de Deus, autorizado por Deus para proclamar em seu nome a mensagem da reconciliação. O pastor é o ouvido e a boca de Cristo, como diz o Dr. Pless. O pastor está ali no lugar e por ordem de, como dizem nossas liturgias, para proclamar ao penitente que os seus pecados não estão carregados sobre os seus próprios ombros. Eles foram perdoados pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo leva todos os pecados para o Calvário. Só que a proclamação desse ato salvífico de Deus é: eu perdoo os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Proclamar, como já foi dito, não é apenas falar algo, é fazer algo. Lutero entendia que a gramática de Deus é diferente, porque o que nós entendemos como um som é uma realidade para Deus. Eu trouxe essa citação anteriormente. Quando Deus absolve o perdão que não existia, o perdão que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gentios, esse perdão se torna realidade. Por isso, o objetivo último da proclamação é fazer um pronunciamento real em nome de Deus, é entregar um presente. Ao proclamar a palavra, o nosso objetivo é a absolvição, a realização da ação que acaba com o antigo e inicia o novo. Nós devemos aprender a falar uma palavra performática, que não apenas explica, mas que faz e garante algo ao ouvinte. Acho que eu estou encerrando já. Acho que isso é muito importante em muitas áreas de atuação do ministério. Tanto a proclamação da confissão e da absolvição, que foi mais ou menos a linha que eu tentei seguir nessa manhã, que acho que isso pode ser aplicado tanto à confissão e absolvição pública, como também à confissão e absolvição individual, que pode e deve ser assunto de debate entre nós. Mas vale também, por exemplo, para os nossos sermões. Né? Eu depois de ler depois de estudar e refletir sobre essas questões do Ford, eu comecei a observar as minhas próprias mensagens e ver de que maneira as minhas mensagens estavam sendo realmente proclamatórias ou simplesmente explicações da teologia. Né? Enfim, daria para falar um outro tanto sobre isso, né, envolvendo pós-modernismo e tudo mais, mas eu vou encerrar por aqui. E eu acho que é isso aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, estamos abertos aí. Talvez as perguntas que surgirem eu não saiba responder todas, mas estamos todos juntos aí para refletirmos, tá bom? É isso aí, muito obrigado.